Obrigado, doutor Eduardo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o senhor. Queria convidar o doutor Marcelo Queiroga, como presidente da SBC. O senhor poderia falar sobre a importância dos cuidados com o coração no contexto atual. Aproveito e quero deixar o senhor à vontade, caso queira comentar os dados da pesquisa apresentado pelo doutor Marcelo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra. Oi? Deputado Júlio, Eduardo Rocha, André, desculpa. Fernanda Mangione e demais colegas dessa mesa. É uma honra participar com os senhores para discutir um tema tão importante e atual como o enfrentamento às doenças cardiovasculares. Nós sabemos que, de há muito, as doenças cardiovasculares são um sério problema de saúde pública. Então, dados da Organização Mundial da Saúde estimam que cerca de 18 milhões de indivíduos morrem por ano em decorrência de doenças do coração. 500 milhão de pessoas têm doenças cardíacas no mundo. E no Brasil, o cenário não é diferente, deputado. Nós temos 14 milhões de brasileiros com doença do coração, nós temos mais de 380 mil óbitos decorrentes de doenças cardiovasculares por ano. A cada minuto morre um indivíduo de doença cardíaca no Brasil. Esse ano nós vivemos um cenário de emergência na saúde pública mundial. Não é só o Brasil que enfrenta essa dificuldade com a Covid-19, e no Brasil essa dificuldade é grande, porque temos um país continental com uma grande heterogeneidade na sua população e na implementação das ações de atenção à saúde, né? No país que tem a região norte, com um número menor de médicos, com um número menor de estruturas hospitalares, e a região sudeste com uma estrutura mais forte. Então, um contexto muito complexo para as autoridades sanitárias apresentarem. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, de há muito, reitera a necessidade de combater os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Há fatores de riscos que são modificáveis, como, por exemplo, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes, o controle da obesidade, o combate ao tabagismo e a vida sedentária. Então, se nós nos juntarmos a nível de atenção primária, o doutor Eduardo já falou da importância da atenção primária, eu quero reiterar, nós vamos conseguir mudar indicadores de saúde pública e reduzir a história natural de muitas das doenças cardiovasculares, sobretudo o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Nós temos políticas públicas, senhor deputado, que contemplam essas situações. Não é necessário nenhuma incorporação de tecnologia, porquanto nós já temos medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial, medicamentos para o tratamento do diabetes, nós temos trombolíticos para atender os infartos do miocárdio, nós temos angioplastia primária que também pode atender essas pessoas. O que precisa é que as políticas públicas tenham concretude, elas tenham eficiência e elas cheguem para cada um dos brasileiros. A cardiologia é um tipo de especialidade que ela está presente desde a atenção primária até a alta complexidade. Eu sou cardiologista intervencionista e sou o primeiro cardiologista intervencionista que preside a Sociedade Brasileira de Cardiologia em 77 anos de existência. E eu sei da necessidade de se contemplar essas três áreas, como o meu colega Eduardo Rocha falou. Precisamos atender na atenção primária, precisamos ter uma atenção na atenção de média complexidade, que é onde se dá a consulta com os especialistas, no caso do cardiologista, e precisamos também ter os grandes centros de alta complexidade cardiovascular, e no SUS há dois tipos de centro, o centro de alta complexidade cardiovascular e as unidades de alta complexidade cardiovascular. Um faz procedimentos mais complexos, como transplantes, como procedimentos complexos de intervenção coronariana, como implantes de desfibriladores automáticos. Tudo isso é provido pelo sistema de saúde, né? Precisamos de eficiência, como eu já falei. A questão da incorporação tecnológica, ela nos remete ao problema das doenças estruturais do coração. Doenças estruturais do coração é um nome novo,
que se deu a problemas antigos. Por exemplo, defeitos do septo cardíaco, né, que é comum, são cardiopatias congênitas. Doenças das válvulas cardíacas que no passado afetavam pessoas jovens que tinham febre reumática. E hoje nós temos uma população envelhecendo, o Brasil vive hoje uma transição demográfica, mais doenças crônico-degenerativas, mais câncer e mais doenças das válvulas cardíacas. Então, doenças das válvulas cardíacas, já que falamos aqui dessa audiência pública e doenças estruturais, são também um problema de saúde pública. Indivíduos acima de 75 anos, cerca de 3 a 5% têm estreitamento na válvula aórtica. E esse tipo de doença, quando começa a dar sintomas, entre os sintomas e o óbito, isso pode variar de 3 a 1 ano. Né? Então, quando os sintomas são insuficiência cardíaca e alteração do ritmo cardíaco, em 1 ano os indivíduos morrem. O tratamento, nós sabemos qual é. Substituir a válvula aórtica que está acometida. A válvula aórtica é a porta de saída do coração, é a torneira de saída do coração, que é uma bomba. E o Brasil já faz isso há muito tempo. Né? A cirurgia de peito aberto, nós inclusive, a nossa indústria nacional, ela produz válvulas, isso é um alento, né, para um sistema público que é subfinanciado como o nosso, por conta das questões econômicas, só que muitos desses indivíduos idosos, os senhores que me assistem, eles não têm condições clínicas de submeter uma cirurgia de peito aberto, que apesar de segura, nesses indivíduos mais idosos, é uma cirurgia associada a um risco maior. Então foi por isso que se desenvolveu técnicas de cateterismo que permite fazer a substituição da válvula de maneira percutânea. É uma técnica mais simples. Desde 2002, o Dr. Cribier, um médico francês, introduziu essa técnica, e no Brasil, desde 2008, se realizou o primeiro caso. Portanto, nós já temos 12 anos que essa técnica é realizada no nosso país. E esse tratamento não foi incorporado no sistema de saúde pública e nem no sistema de saúde suplementar. E a razão é a razão da questão do custo. Nós sabemos que nós temos um sistema de saúde de acesso universal, nós sabemos que as avaliações não devem ser somente em relação à efetividade do tratamento, mas em relação à custo-efetividade. Eu, quando presidi a Sociedade Brasileira de Cateterismo Cardíaco, a SBHCI, eu fiz uma demanda junto à Conitec para a incorporação dessa tecnologia, e à época a Conitec rejeitou dizendo que o tratamento era arriscado, muito perigoso, que gerava um impacto orçamentário anual de R$1 bilhão para o sistema público de saúde, porque precisavam tratar 12 mil pacientes todos os anos. Né? Então, isso vai em sentido contrário com o que a pesquisa que o André apresentou mostra, né? Porque as pessoas não conhecem nem essa doença. Então, como é que vamos ter 12 mil pessoas para tratar? Esse trabalho gerou esta publicação, esse livro, que ele relata toda essa trajetória. Já há, deputado, uma lei, um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, é o projeto de lei 5.460, que teve como relator na Câmara dos Deputados a deputada Mariana Carvalho, o deputado Hildo Rocha e o deputado João Roma. Foi aprovado um projeto de lei que é originário do Senado, e como esse projeto de lei mudou um pouco em relação ao que o Senado previu, ele voltou para o Senado. Não é? Então, essa audiência pública ela é interessante para que possamos debater novamente, mas já temos uma política pública prevista em uma lei na iminência de ser aprovada e ser sancionada ou não pelo senhor presidente da República. Para finalizar, já que o tema é doença estrutural e a questão das doenças cardíacas é muito grande, eu queria dizer que eu não defendo, deputado, que as tecnologias, os tratamentos, os medicamentos devam ser introduzidos no sistema de saúde através de legislação. Mas, como o Ministério da Saúde, de um tempo para cá, tinha uma posição muito conservadora de não incorporar nada, acabam os senhores parlamentares tendo que adentrar numa seara que não é a propriamente dita dos senhores. O dia 1º de outubro foi o dia do idoso. Então, se nós somarmos o dia 29 de outubro, Dia Mundial do Coração, e o dia 1º de outubro, o Dia do Idoso, não é? Essa nossa discussão é absolutamente contemporânea. Lembrar que
A Constituição Federal assegura prioridade absoluta aos idosos no acesso às terapias, sobretudo aqueles idosos que têm mais de 80 anos, que são justamente os afetados pela estenose aórtica. Eu finalizo citando a nossa poeta maior, Cecília Meirelles, que fala sobre o envelhecimento. Ela diz: como se morre de velhice, de acidente ou de doença, morro de indiferença. E no final ela diz: já não se morre nem de velhice, nem de acidente e nem de doença, só de indiferença. Não é a indiferença da Câmara dos Deputados, que tem nos acolhido sempre com as portas abertas, como deve ser a válvula aórtica dos nossos corações. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Marcelo Queiroga, pelas suas considerações. A gente volta daqui a pouquinho com o senhor novamente.